Ó, então, qual que é o ponto aqui, pessoas? Vamos lá, só para revisar. A gente recebeu um trabalho de storyboard animado que já foi avaliado. Aqui tem a média das notas do São Gabriel, né? Então, isso aqui é a média das notas. Lá a turma tem 6 alunos, né? Uma turma pequena. Aqui na praça a gente tem 2 alunos, também uma turma pequena. E a gente terminou essa etapa. Essa etapa de storyboard animado, a função dela era criar a narrativa em cima de um áudio, em cima de um roteiro, né? E eu tenho aqui, na minha pasta de documentos PUC, de atuação e expressão, eu tenho aqui o trabalho de storyboard dos 2 campos, né? Vou abrir aqui o da Isabela. A Isabela fez um render para a gente poder realmente ver o que está acontecendo no storyboard dela. Isso é muito bem-vindo, sempre, né? Porque é bem mais leve, né? E aqui, tipo assim, realmente dá para entender o enquadramento, né? Tipo, a ocupação do espaço, dá para entender quais são as poses, não as poses finais de animação, mas a intenção da pose. Então dá para perceber qual emoção que a personagem a gente pode pôr no personagem de acordo com o gestual que está aqui, né? E a gente pode, por exemplo, começar a pensar em decupar isso aqui, tá? E aí a gente tem os próximos trabalhos, né? Que é um trabalho de expressão corporal, que é só um estudo mesmo. Isso aqui é mais para que os alunos que já fizeram animação, já fizeram criação avançada, já fizeram todo esse processo, né? Para eles já estudarem as poses de acting, ou seja, eles vão pegar esse storyboard. Deixa eu pegar aqui o arquivo de storyboard da Isabela de novo. Então eu tenho aqui na minha pasta de documentos PUC, atuação e expressão, storyboard, praça. E eu vou pegar a Isabela. A Isabela está online aqui com a gente, se você estiver vendo isso no futuro. Tô falando como se você não estivesse aqui do meu lado, né, Isabela? E aqui, ó, o trabalho agora é estudar, tipo, o acting dessa sequência, né? Então, se você está acompanhando as aulas que eu estou postando em atuação e expressão, lá atrás, lá para cima, tem uma aula na playlist, né? Tem uma aula de blocking, que seria, na verdade, a primeira etapa do trabalho que vocês vão fazer agora, que é filmar uma referência e marcar os keyframes base, né? Então, qual que seria realmente a pose dela, né? Nesse momento aqui, né? Ou seja, nesse momento da fala dela, realmente onde que estaria o braço, né? Onde que estaria a outra mão, ou seja, qual que é o melhor staging, né? Então, seria realmente finalizar as poses, fazer as poses com a qualidade final, né? Então, se inclusive quiser fazer para poder ter uma liberdade maior de câmera, caso queira editar as câmeras, né? Pensar na pose como um todo, né? Tipo, pensar que às vezes ela apoia o pé de um jeito diferente, né? Ou tomba a cabeça de um jeito diferente, né? Pensar, né? Tipo, numa flexibilidade maior do personagem, né? Então, esse é o momento onde você pode pegar o seu storyboard e aprimorar ele. O intuito disso é a gente fazer um estudo de pose e um exercício de tirar poeira, né, e fazer a animação de novo. Então, o intuito principal é esse, tá? E aí a gente tem essa etapa que é pegar as poses principais e posicionar, e a segunda etapa que é conectar as poses, ou seja, se meu personagem ele começa nessa pose e termina nessa, quais são os intermediários que eu tenho que criar? Ou seja, eu tenho que configurar meu Wacom, o botão não está configurado, eu estou clicando nele toda hora, e eu estou mexendo na câmera, e eu não quero mexer a câmera, eu quero só selecionar uma coisa. Tá, aí,
agora vai dar. Então, o que acontece quando a gente estiver fazendo, né, uma pose intermediária? Se minha mão está aqui, né, e ela começa aqui, então qual que é o arco do movimento? Qual que é a antecipação que precisa para ela chegar lá? Qual que é o follow que vai ter quando tiver movimento? E essas poses, por exemplo, a pose que representa o topo do arco e o follow, a pose que representa tipo overlapping, né, a pose que representa a antecipação, essas poses elas são breakdowns, porque elas são gravadas igual keyframes. E são essas poses que me interessam agora nesse trabalho, ou seja, são essas poses que já são as poses, supondo que você vai animar essa cena com esse personagem, que você não vai modelar nada, que você vai fazer tudo com o que está aqui, que é possível, tá? Ou seja, se tudo mais falhar, ou seja, se chegar lá pra frente, né, nos nossos próximos trabalhos, deixa eu abrir de novo a nossa listinha de trabalhos aqui. Se chegar nesse trabalho aqui e seu rig e seu modelo não tiver dado certo, você vai finalizar com o que você fez aqui, né? Ou seja, dessa forma você pensa bem. Aqui eu estou distribuindo 40 pontos e aqui eu estou distribuindo 20 pontos, certo? Se você fez muito mal esses trabalhos, você ainda consegue ser aprovado, você ainda consegue passar, consegue ter uma cena animada e consegue montar um portfólio de animação. Ou seja, se falhar a modelagem, a gente tem uma coisa que a gente trabalhou antes e que está mais adiantado. Certo? Vocês captaram aí? Léo e Isa, entenderam o que eu falei até agora? Entendi. Captei tudo. Tá. Ok. Na playlist de aula já tem as informações sobre block e breakdown, ou seja, as informações para esse trabalho já existem. Certo? E, aliás, está escrito errado aqui esse trabalho, ó, até breakdown. Deixa eu arrumar isso aqui. A sessão está encerrada, obviamente. Muito tempo sem mexer no SGA, ele reclama. Mas E ao mesmo tempo, né, ou seja, vocês vão estar fazendo esse breakdown, mas ao mesmo tempo vocês têm que criar um personagem de vocês que tenha o rig facial, que é parte do conteúdo da matéria. Então, a intenção é obviamente que você faça a animação final com um personagem que você modelou e criou. Essa é a intenção, pode não ser a realidade, mas é a intenção. Então, deixa eu ir aqui no meu diário eletrônico e arrumar o que está escrito errado. Estou na matéria errada. Opa. Então, deixa eu vir aqui em diário eletrônico, avaliações. Então, a gente está nesse trabalho aqui, o de breakdown. Escreve breakdown. Tá. E esse trabalho que eu falei, vocês vão marcar só os keyframes básicos, não precisa de intermeio, não precisa da interpolação, tá? É só as poses chave. Se vocês observarem na aula que está lá para cima, vocês vão ver que é como está orientado o trabalho. Então eu vou vir aqui no nosso playlist de atuação e expressão para mostrar para vocês. Se você já está no YouTube, se vira com os links aí. Mas vamos lá, eu tenho um playlist de atuação e expressão, né? E aqui tem essas aulas ao vivo, né? Os nossos princípios de animação, que é bom revisar antes de fazer o breakdown, é bom revisar essas aulas, tá? Então essa aqui é uma revisão que é boa de fazer. E aí a gente tem aqui, ó, etapa de animação, breakdown, tá? Então aqui eu faço, ou seja, eu já tenho um vídeo explicando sobre o breakdown. E na sequência a gente vai fazer isso aqui, ó. É um pouco de vídeo, entendeu? Vocês não vão ver todos os vídeos, não, tá? Vocês não vão ver todos os vídeos que estão aqui, não. Mas aqui, ó, eu tô criando um personagem que tem a face possível para a gente poder fazer o rig facial, tá? E o nosso foco é o rig facial, então eu vou pedir que vocês realmente comecem do rosto, vocês comecem da cabeça do personagem, né? Então o foco da gente agora é fazer um boneco que dê para criar, né? Ele alegre, ele com raiva, ele triste, né?
Então a gente dá face. E se só der tempo de fazer a cabeça, a gente pode encaixar num corpo de outro personagem. Né? Vocês têm corpo que vocês já modelaram, rig que vocês já fizeram de corpo. A gente pode reciclar alguma coisa dessas. Mas o intuito é fazer uma face animável. Tá? Então, do que diz respeito né, a sequência de trabalhos aqui. Tá? Mas o nosso foco, né, é o facial e lip sync. Né? Uma vez que a gente já teve aula de animação de personagem alguns semestres para trás. Então esse é o nosso foco. Tá? Aí, para fazer isso, lá vou eu abrir outra coisa de Blender. Essa personagem aqui, tipo, ela já tem, entendeu? Então, tipo, essa personagem, ela que tá aqui, ela já tem os controles de emoção. Deixa eu tirar aqui esse zoom todo. Né? Então, é possível com o rig dessa personagem fazer deformações de rosto, de sobrancelha, né? Fazer piscada de olho, essas coisas. Tá? Então, é possível fazer essa personagem se expressando. Então, se você precisar, no final do semestre, animar com ela, tá tudo bem. Mas o que eu estou animando, o que eu estou modelando agora, é para vocês, é isso aqui. Bom, tá? Eu estou modelando ainda, tá vendo? Eu também estou no processo. E tudo isso aqui está sendo gravado, tá? Então, o processo inteiro de modelagem vai estar no YouTube para vocês verem, tipo, eu modelando na íntegra. Tem a versão com time-lapse acelerada e parecendo mágica, né, que é a versão comentada, e tem a versão sem som, que é tipo eu modelando, né, no tempo real, e é isso aí, tá? Mas aqui, ó, eu acho que vai dar para entender do que eu estou falando. E eu vou esconder aqui esses elementos que não me interessam. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é a face, ou seja, eu preciso realmente de uma face. E essa face aqui, ela tem corte nela que permite que eu abra a boca e que ela tem pecinhas que permitam que eu feche o olho, corte que permita que eu faça, às vezes, a cara mais zangada, né? E é meio que essa a preocupação inicial que a gente tem com os personagens, assim, você consegue fazer mudança de expressão com o modelo, né? Se eu quiser que ele, né, tipo, tenha um sorriso, existe vértice para isso, né? Ou seja, é possível fazer essa expressão mudando, e se ela mudar, tem informação por trás, né? Ou seja, tem os dentinhos, né? Tem o olho, então realmente não importa para mim, por exemplo, se o rosto for, se as expressões forem desenhadas, por exemplo, né? Se você for fazer essa expressão com troca de textura. Mas isso existe no modelo, ou seja, existe um UV que permite isso, existe uma peça que permite que você faça essa troca, né? Tipo, aqui, por exemplo, nesse olho é todo feito de peça, né? Diferente da Patty, que a malha toda deforma e tudo é tipo emendado, esse aqui, por exemplo, ele pisca mexendo uma peça, então dá para ser todo feito com pecinhas. Tá? E basicamente o que a gente precisa, né? Por exemplo, a sobrancelha do personagem, né? Deixa eu pegar um espaço maior aqui, né? E deixa eu configurar uma outra coisa aqui na tablet para poder desenhar melhor. Quero configurar a coordenada da tablet aqui rapidinho. Agora ela está só nesse monitor aqui. Mas, por exemplo, eu tenho a sobrancelha, e a sobrancelha ela vai ter uma posição neutra, né? A sobrancelha vai ter uma posição neutra, uma posição provavelmente afiada para dentro, né?
e uma posição arqueada para fora, né? Então, o olho mesmo, a bolinha do olho é neutra, né? Tipo, a bolinha do olho é só a bolinha do olho, né? Mas você vai sei lá, da posição neutra para tristeza e para raiva, né? É, se a gente pensar em termos né, tipo assim, o que dá pra fazer com o olho também, ele vai ter provavelmente a pálpebra caída, a pálpebra estufada, né? Vai ter tipo, só duas variações, né? E a boca, você vai ter também tipo assim, a boca às vezes neutra e a boca às vezes, arqueada para cima, arqueada para baixo, né? E se você combinar essas variáveis, você vai ter tipo um leque de emoções possíveis de fazer, né? Então, a princípio eu estou procurando essa raiz de movimento no meu personagem. É lógico que vai ter intensidade, né? É diferente se eu arquear um pouquinho a sobrancelha e se eu arquear muito, né? Ou seja, se eu colar, então isso existe uma lógica de intensidade, né? E basicamente eu tô caçando para ver se ele faz pelo menos as 6 emoções básicas que a gente tem, né? Vocês sabem, se vocês viram divertidamente, vocês sabem que a gente tem 6 emoções básicas, né? A gente tem alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e, olha só, uma que não tá lá no filme, né? Porque isso aqui é o que tá no filme, não é isso? A gente tem surpresa. Surpresa é uma das emoções básicas que a gente tem como ser humano, assim. Então a gente tem essas emoções para representar com a face do personagem, né? É muito legal. Tem um livro do Scott McCloud que chama Desenhando Quadrinhos. E ele tem um capítulo sobre isso que é muito legal de ver, tá? Aqui o Scott McCloud é o autor, tá? E o nome do livro, tem ele em português, chama Desenhando Quadrinhos, tá? Mas aqui, ó, vale a pena demais dar uma olhada nesse capítulo, vale a pena ler ele, porque é completo, mas é essa aqui, é raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. E meio que você pode combinar um olho de surpresa, né, com uma sobrancelha de tristeza, né, é que tá me dando medo, tá? Então, surpresa, a surpresa alegre, né, a surpresa de espanto feliz é diferente da surpresa negativa, né, que é a surpresa do medo, né, do susto, né. Então, vocês vão ver que assim, eu posso colocar qualquer uma dessas poses de boca com qualquer uma dessas poses de sobrancelha e tal, e eu consigo fazer um leque de emoções grandes. Então, o nosso boneco, quando a gente está modelando, né, quando a gente está modelando o rosto do personagem, o que a gente está buscando é um design de boca que consiga fazer essas deformações. É daí que vem essa lógica de fazer as coisas com os loops de movimento, né? Você saber que, tipo assim, essa estrutura de cortes que a gente faz ao redor da boca e que a gente faz ao redor do olho, né? Essa estrutura ela é feita para a gente conseguir fazer essas variações de pose de emoção, né? Então, o nariz mesmo pode ser encaixado, não tô nem aí. Mas aquela base de topologia que a gente estuda, né? Vocês viram em criação avançada, em retopologia no semestre passado, ela tem o intuito de funcionar modificando esses vértices e criando um formato, né? De novo, é o que eu tenho aqui nesse personagem, né? Ou seja, eu tenho um loop aqui, ó. Eu tenho um loop aqui que eu posso reposicionar ele para gerar essa deformação, né?
E mesma coisa, eu tenho um loop ao redor aqui do olho que permite que eu faça algumas variações emocionais dele, tá? Então, esses seriam os loops que a gente preocuparia, né? O loop do olhar e o loop da boca, tá? E a gente costuma ter aqui também, nessa parte do rosto, né? Essa parte aqui do rosto, que é a parte da sobrancelha, ela costuma ser uma forma de T. Então, para você ter essa informação emocional, né, é normal que isso aqui faça um formato de T, né? Ou seja, você tem esse loop correndo para cá, né, e esse loop correndo para cá, passando por cima do olho. Então, você tem esse loop nessa direção e esse loop nessa direção, e você vai ter um vértice que faz essa junção aqui das peças, que é um vértice de 5 pontas, e vai me dar esse formato de T nessa região aqui, na zona T. Para quem já teve acne, tinha que passar creme na zona T do rosto, né, igual eu, que eu aprendi que existia essa zona T por causa de creme para acne. Então essa zona T também é uma coisa que a gente costuma ter uma preocupação na modelagem do rosto, tá? Para ele ter essa movimentação carnuda. Mas se não vai ter, por exemplo, se você vai fazer um personagem que tem troca de textura, você tem que pensar se a imagem vai comportar bem ali, né? Ou seja, você continua tendo a mesma preocupação, tipo, aonde que o olho cai, aonde que a sobrancelha cai, aonde que a boca cai, e se isso está dando espaços de deformação ou de troca de imagem, né? Ou seja, se eu fosse fazer com imagem, eu provavelmente ia continuar trabalhando com a mesma lógica de espaços subdivididos para cada uma das informações que eu quero, tá? Então, essa é uma outra preocupação. E, finalmente, uma preocupação final para bonecos 3D é que eles funcionem visto diferente de lado, ou seja, que você consiga ver o olho quando está de perfil e consiga ver a boca quando está de perfil. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem quando a gente está fazendo o modelo, é se ele vai conseguir representar as emoções quando eu girar o personagem, né? Ou seja, você não vai sumir a informação, ou se tipo, elas conseguem ser, né, tipo, polivalente, né? Não é uma regra, mas deixa a vida um pouco mais fácil se você consegue com um modelo só representar todos os ângulos, né? Senão você tem que fazer um modelo para cada ângulo, e isso dá um trabalho que nem sempre é bem-vindo, né? E vocês vão ver que eu estou usando a subdivisão de superfície, é uma coisa que a gente pode usar, né? A gente não tem necessidade de despejar esse modelo em um jogo. Mesmo quem está fazendo um jogo pode fazer render e cutscene, tá? Mas lembrando que se for usar a subdivisão de superfície e for jogar o modelo para jogo, lembrar que ele vai dar um apply e que sua contagem de polígonos vai ser a contagem que tiver aqui embaixo, né? Então, se você está usando o Subdivision Surface para modelar as expressões e vai rodar ele num jogo, eu recomendo que talvez pelo menos limitar para uma divisão só, né? Para poder ter um controle maior do número de corte, do volume de corte. Certo? E, bom, e isso aqui é a minha maior preocupação do modelo que a gente vai fazer no trabalho de modelagem de personagem. Ou seja, essa aqui é a minha maior preocupação para o trabalho seguinte, né? Ou seja, para esse trabalho aqui, tá? Tendo um personagem que faz expressão facial, a gente consegue finalizar o conteúdo do curso, tá? E como vocês já devem ter visto lá, porque eu acabei de abrir o playlist, todas essas etapas elas estão filmadas e sendo publicadas. Então, eu filmei eu desenhando a marcação, eu filmei fazendo pesquisa, eu filmei fazendo a modelagem do personagem inteira. Então, esse resultado de modelo aqui, ele está completamente registrado, assim,
Ele está todo registrado ele não está todo no ar ainda, né? No momento que eu estou fazendo essa aula, ele não está todo no ar ainda, porque o corpo desse personagem, por exemplo, foi feito hoje, né? Mas eu tenho também um outro personagem que eu estou fazendo, que também tem que eu fiz os cortes da cabeça para ter expressão facial, que é esse personagem aqui, que também está lá na nossa playlist, né? Ou seja, essa personagem aqui, ó, eu fiz também o trabalho de modelagem do rosto e está completo lá, tá? São dois personagens do mesmo universo, por isso que eles têm o olho do mesmo jeito, né? E tem a mesma lógica, o mesmo raciocínio de corte, né? A mesma lógica de ter a expressão em T aqui, né? E eu acho que se abrir a boca dela, eu acho que tem dentinho. Deixa eu ver. Vou ter que selecionar as faces, porque vai ser mais fácil. Então, ela também tem os dentinhos dela ali. Se abrir a boca. Inclusive, no caso dessa personagem aqui, eu tenho mais do que só a... Isso aqui eu tenho o... Eu vou tirar da cabeça o mirror. Vocês vão ver que lá dentro tem uma linguinha também, ó. Tem os dentes. E tem uma linguinha. Aliás, os dentes tinham que estar em shade smooth, né? E aqui, ó, essa garganta aqui eu fiz ela rasa por causa do tema dos meus modelos, tá? Os meus modelos, eles são para parecer bonequinho de massinha. Então, a boquinha é rasa. Mas dá pra fazer isso aqui grande igual uma garganta, dá pra fazer gengiva, dá pra fazer o que você quiser aqui com esse design, tá? E na hora que você fazer na parte de dentro, é interessante lembrar que você pode fazer um corte, né, do modelo para poder ver do que se trata, né? Então, meio bizarrão, mas é isso aí, ó. Né? Deixa eu fazer. Inclusive o cabelo dela, tá tudo. O processo inteiro tá na mesma playlist que você tá vendo esse vídeo, tem os vídeos de modelagem dela também, tá? Esse aqui já tá tudo no ar, o modelo dela inteiro até aqui tá no ar, tá faltando retopologia e rig, tá? Então, deixa eu fazer a propaganda de novo, né? Propaganda é nada. Gente, você está vendo isso aqui, esses vídeos eles são públicos, eles não são monetizados, então eu estou mostrando mais para relembrar os alunos mesmo que estiverem vendo que, tipo, toda a informação de modelo que eu estou mostrando de resultado, na verdade a parte de processo já foi filmada, então não tem por que eu passar por ela de novo, né? Então ela já está toda registrada aqui, né? Então aqui vocês vão ver que o modelo final aqui, ó, o parte 27 é o modelo que eu acabei de abrir, né? E só para comentar, alguns vídeos são bem longos, tá? Tem vídeo aqui que tem 1h30, mas é porque sou eu modelando com todos os erros, não é editado, então tem os Ctrl Z, tem as cagadas que eu fiz, os trem errado, então assim, é na íntegra mesmo, tá? Então, você não precisa ver todos eles, porque não é tão importante. Se você quiser ver um resumo, você vê o timelapse. Que aí você tem um resumo. E você pode ver só as partes que te interessam mesmo dos vídeos longos. Tá? Então, e aí passando a expressão corporal, a gente vai fazer um personagem, mas vocês já podem, vocês, né, vocês dois que estão aqui comigo e o pessoal que está no São Gabriel, já podem ir apresentando os personagens que querem fazer, ou as ideias, os conceitos dos personagens que querem fazer, para que a gente possa dar sequência no nosso semestre. Tá? Então, Nádia, eu vou encerrar a gravação da aula aqui, porque era isso que eu queria colocar aqui para vocês.